Meu nome é Márcia Barcelos, eu sou terapeuta e a minha vida era sem cor. A minha vida começou no chão. A minha mãe engravidou, ela trabalhava numa casa de família e quando eu nasci, ela continuou nessa casa e nós dormíamos no canto de uma sala. Ela, na época, ganhava muito pouco, então também não podia ter um outro espaço onde nós pudéssemos, nós duas, ter a nossa casa. E eu sentia assim, muita rejeição, às vezes, naquela casa, naquela família, e da minha mãe, um certo abandono, porque ela não podia me cuidar. Por volta dos 10 anos, eu sofro o abuso, abuso sexual, por um familiar dali, daquela família. E gerou, claro, depois que eu fui entender mais tarde, assim, vários sentimentos de culpa, de que eu não merecia, que eu era errada, que eu tinha provocado as coisas, Então esses pensamentos todos vinham. Eu não conseguia gritar, não conseguia falar por esse medo da minha mãe perder o emprego. E por que que isso acabou? Porque a minha mãe fugiu dessa casa. E nós fomos morar de favor na casa de um casal de amigos dela, que também era extremamente precário, porque nós morávamos numa peça que era aberta, que era uma passagem assim para o banheiro. Então ali a gente dormia num sofá assim com tijolos, um sofá-cama rosa, eu me lembro, e o nosso guarda-roupa era um caixote. E eu me lembro que era muito precário, assim, muitas vezes ela não tinha condições, às vezes, nem de comprar um sabão, alguma coisa para lavar a roupa. Então tinha muita escassez, muita miséria ali, Então ali também foi um momento muito difícil. Eu me lembro que, inclusive, uma vez a minha mãe recebeu um artefato, uma pomba, assim, que aí disseram que aquilo era uma coisa boa, mas na realidade teriam feito trabalho. E a nossa vida era, assim, extremamente limitada. Era muita tristeza, muita miséria, e aquilo me deixava muito mal, muito em conflito, muito dolorida. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e aí tentando dar uma melhor condição para mim e para minha mãe. Profissionalmente, eu consigo ir ascendendo, consigo ir melhorando, Mas sempre aquele vazio, sempre aquela dor interior. Tinha vezes que eu dizia assim, que as coisas não tinham sentido, que talvez fosse melhor mesmo acabar com tudo, Eu nunca cheguei às vias de fato, mas às vezes eu pensava, o vazio que eu sentia, essa dor que eu sentia assim lá dentro na alma, que eu não sabia explicar, é uma coisa que me fazia chorar. É uma coisa que me dava dor de cabeça, dor na coluna. Tanto que eu sentia muita dor no pescoço, dor aqui nos ombros. Tanto que eu consultei um médico, ele dizia assim, a senhora não é nem contraída, tu é contraturada, que era um nível mais acima, Então eu vivia tensa, eu vivia assim, parecia que eu ia explodir. Eu fui casada 2 vezes, E o segundo casamento foi um casamento muito difícil, porque teve abuso psicológico e abuso físico, Eu conheci essa pessoa na casa de familiares, Então no início, assim, foi tudo muito bonito, parecia assim que ia ser tudo tão lindo, Nós tínhamos uma diferença de idade, eu era 9 anos mais velha do que ele. Mas, não, tudo certo, não tem problema. Então parecia assim que ia ser tudo lindo, tudo bom, E já no namoro e no noivado já dava alguns indícios assim de que não ia ser tão boa a relação assim. Já tinha algumas brigas, algumas ofensas, Mas como eu tinha aquela dor dentro de mim, aquela rejeição, aquele abandono, culpa misturado, eu achava que era aquilo, que estava tudo certo, que o relacionamento era assim mesmo, Então eu acabava aceitando. Fomos indo, acabamos casando, E aí eu tive a minha segunda filha, E aí realmente as coisas foram piorando. E aí vieram as agressões psicológicas cada vez mais fortes, abuso, muitas madrugadas chorando, sem dormir. Eu já tinha frequentado outras denominações, E aí eu recebi um convite para ir até a Igreja Universal e eu disse, bom, eu acho que é a última porta para eu conseguir resolver, para eu conseguir
ser feliz. Fui ouvindo a palavra de Deus e essa palavra foi entrando em mim, né? E foi me transformando. Então aí que começa a minha libertação dessas vozes, desses sentimentos, dessa dor, né? E um dia eu cheguei e coloquei tudo no altar. Eu disse, meu Deus, chega, eu não aguento mais, eu não posso mais viver assim, né? E foi ali que começou a me libertar, me transformar. Então foi essa caminhada que eu fui fazendo e compreendendo então que era possível um novo caminho e me libertando dessas dores, desses sentimentos, dessas vozes, né? Eu me lembro que uma das primeiras coisas que aconteceu foi o medo, assim. Eu deixei de ter medo, eu tinha muito medo de ficar sozinha, de escuro, foi uma das primeiras coisas que saiu, né? De dormir em paz, de dormir bem. Então, essas coisas foram acontecendo, né? Aprendendo sobre a palavra de Deus, né? Eu também fui tomando consciência de muitas coisas, né? E essa questão do abuso psicológico e físico que acontecia comigo no casamento, eu consegui entender que aquilo não era uma coisa boa, que aquilo não era, que eu como mulher não podia aceitar e como mãe, né? E uma das decisões que aconteceu foi essa, porque o meu ex-marido, ele pediu que eu optasse, né, entre Deus ou ele. E já tendo essa consciência da importância de Deus na minha vida, sim, eu optei pelos caminhos de Deus, né? Então, nós nos divorciamos, né? Foi um momento também muito delicado, difícil, né? Mas aí eu continuei nessa jornada, continuei buscando a Deus, né? Batizada nas águas. Depois veio o batismo no Espírito Santo, que eu busquei com toda a força, né? Com toda a força. Eu entreguei a minha vida e é como até hoje eu vejo assim, Deus me levantando como filha dele, né? Então foi um dia muito especial, foi numa quarta-feira, numa reunião do meio-dia, a presença do Espírito Santo preenchendo todo o interior. E a partir dali, então, com mais força, com mais direção, Deus foi guiando a minha vida, né? E restaurando. A minha vida era cinza, era vazia, era com dor, era com tristeza, era com culpas, né? E hoje, com o Espírito Santo, quando Ele veio e me preencheu, Ele me trouxe cor, Ele me trouxe vida, Ele me restaurou, me renovou. E hoje a minha vida é totalmente renovada, restaurada, em paz, tranquila, né? Um privilégio, eu me sinto de ter a presença de Deus e poder falar disso, né? E dizer que sim, a vida da gente é restaurada quando Deus entra e preenche, porque Ele preenche por completo. Ele não deixa nada de fora, Ele faz inteiro a obra, né? E isso, então, nos traz a alegria de viver, independente das lutas que estejamos passando, porque as lutas continuam, mas com o Espírito Santo é totalmente diferente. A gente vai em frente, a gente tem certeza que a gente vai vencer porque Ele é conosco. E agora eu quero fazer um convite a você que está numa vida cinzenta, que esteve como eu estive por muitos anos num vazio, numa dor, numa depressão, numa ansiedade, sem saber aonde ir, sem saber qual caminho encontrar. Eu quero convidar você a estar conosco.